Olá, queridos, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Neste devocional vamos pensar sobre o tema como evitar as ciladas do diabo. Eu tenho acompanhado pessoas e eu também percebo as possibilidades de perigos quando o diabo tenta atacar minha mente e meu coração. Toda tentação acontece na mente, todo pecado é fruto de tentação. Então o diabo primeiro vai nos tentar e ele trabalha na mente. A batalha espiritual começa na mente. Se ele vencer a batalha da mente, ele venceu a guerra. E aí você precisa estar atento. O que a Bíblia fala sobre as ciladas do diabo? Como eu posso me proteger das ciladas do diabo? Eu quero te dar algumas dicas, alguns conselhos práticos de vivência. Primeiro conselho: conheça a si mesmo. É muito importante você saber entender suas fraquezas, suas tendências. Esse é o primeiro passo. O autoconhecimento ajuda você a fugir e a resistir às tentações. Lembrando que isso não se faz sozinho. Isso requer conhecimento bíblico. Segundo conselho que eu te dou: mantenha-se informado. Educação no sentido de conhecimento bíblico, informação, identificar os riscos. Quais são as áreas de riscos? Quais são as áreas que você é mais vulnerável? O diabo vai usar esses recursos da vulnerabilidade. Então, evite ficar isolado, sozinho. Muito tempo sozinho é perigosíssimo. Isso gera a tentação. A cilada do diabo vem rapidamente sobre a nossa mente e o nosso coração. Esteja atento aos teus padrões de comportamento. É o terceiro conselho que eu te dou. Reconheça quando algo não está indo bem, quando você está invertendo prioridades, o que está prejudicando a sua vida. Algo que você está fazendo excessivamente e isso ronda muito próximo a perigos. Nem tudo é pecado, mas a tentação, ela se aproxima dos padrões de comportamento que nós às vezes deixamos escapar e baixamos a guarda, a vigilância fica menor e então as ciladas são armadas contra nós. Um outro conselho que eu te dou: mantenha bom relacionamento com pessoas de amigas de verdade, gente que possa ser uma rede de apoio, amigos que possam ser companheiros de lutas, gente que vai estar perto de você para te ajudar. As pressões externas e internas, elas precisam ser compartilhadas. Quantas vezes você e eu evitamos a tentação e o pecado quando simplesmente comentamos com alguém: eu estou em perigo nessa área, preciso de ajuda. Pedir oração, pedir um conselho, isso tudo ajuda a resistir às ciladas do diabo e fugir delas. Defina limites, claro. Saiba dizer não para as coisas que vão quebrar princípio bíblico na sua vida. O não precisa estar claro. Os limites, você dá o limite ao seu coração e à sua mente. Então, evite estar desapercebido. Muitas das vezes, isso acontece quando estamos em casa, porque em casa é o lugar de maior refúgio, é o lugar que simplesmente a gente quer relaxar. E essas são, muitas das vezes, oportunidades para o diabo amar ciladas contra nós. Um sexto conselho que eu quero te dar: pratique a autorreflexão, avalie constantemente suas ações, suas motivações. Com que motivação você lê, você vê alguma coisa, algum filme, alguma série? O que você está vendo e que está te gerando, às vezes, desejos que não são santos, que não são adequados? Cuidado! Rapidamente a gente pode escorregar. E uma vez eu li num livro: nós não tropeçamos em pedras grandes. Pedras grandes a gente desvia. Nós caímos em tentações e ciladas quando não desviamos das pedras pequenas, porque as pedras pequenas nós não vemos. Às vezes um tempo a mais na internet, um tempo a mais na televisão, um tempo a mais isolado, tudo isso vai facilitar e o diabo fica na brecha esperando a oportunidade. Por último, e para irmos para os textos bíblicos, eu quero te dar o último conselho: busque orientação espiritual. Muitos casos de aconselhamento ajudarão um amigo, alguém mais maduro espiritualmente, um líder espiritual. Fale para ele dos perigos, das tentações, fale para ele das suas fraquezas, peça ajuda antes que caia. Pedir ajuda depois é bom, mas se pode pedir ajuda antes, por que não pede ajuda antes? Quando Caim estava prestes a cometer o pecado de homicídio, matando seu irmão, o Espírito Santo falou a ele: Caim, o pecado jaz à porta, o desejo do teu coração será contra ti. Ele não resistiu.
porque ele se deixou levar por aqueles sentimentos. Eu quero terminar citando alguns textos bíblicos que vão fortalecer você, criando assim musculatura espiritual, discernimento e alertando, estado de alerta, porque estamos em guerra. Essa é uma guerra espiritual. E na guerra espiritual, na batalha espiritual, não tem dia de folga. Então, primeiro texto, Efésios 6:11, revestiu de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes e resistir no dia mau às ciladas do diabo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai. Às vezes nós vigiamos, mas não estamos com a sobriedade, antenados. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, vigilância redobrada, para que não baixemos a guarda. Um terceiro texto, para encorajar você, 2 de Coríntios 2:11, Paulo com clareza fala sobre a batalha espiritual no capítulo 2. Ele diz, no capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Numa batalha, se o diabo ganhar uma vantagem, ele perceberá que ganhou a vantagem e ele virá com mais força, com mais foco. Então, não subestime Satanás. Ele é o acusador, ele é o tentador e ele não vai desistir porque ele tem foco. Quarto texto, Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o grande segredo da vitória sobre a tentação e as ciladas do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Note, primeiro, submissão. Depois, então, você receberá a autoridade de Deus para resistir ao diabo e então ele fugirá de você. Jesus, na tentação no deserto, confrontou o diabo, mas primeiro ele tinha submetido a Deus. Ele estava sempre submisso ao Senhor, seu Deus. Nosso Pai Celeste, Ele nos deu a armadura, Ele nos deu os recursos necessários para vencermos as ciladas do diabo. Eu espero que essas passagens e esses conselhos ajudem você a redobrar a vigilância, a olhar com detalhes cada um desses conselhos. Reveja, veja esse vídeo de novo. Compartilhe ele se ele abençoou você, deixe seu like, se inscreva no canal e que a vida espiritual minha e sua aumente na vigilância, na sobriedade, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Essas são as dicas que eu deixo para você nesse vídeo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, forte abraço.